Olá, turminha! Hoje nós vamos iniciar o caderno Aprender é Legal 5. Falar um pouquinho de fábula. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho e a raposa e as uvas são exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. A fábula é uma narrativa de caráter imaginário. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas elas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se com o habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim, ou seja, no início apresentamos os personagens e a situação. Depois desenvolvemos o texto de forma que os personagens interagem em torno de uma situação. E, por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. Bom, no caderno Aprender é Legal 5 se inicia com o texto Bichos que Falam. Realizem a leitura e em seguida temos a fábula A Onça Doente. Leia com muita atenção para conseguir responder as perguntas sobre o texto e fazer a ilustração, o desenho da história conforme solicitado. Se tiverem alguma dúvida, podem chamar a professora, tá bom? Abraços, fiquem com Deus.